Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho as Boas Novas de Deus. E hoje vamos falar da ciência da religião. Mas antes eu te indico no canal, né? Indico você ir na playlist e pegar os vídeos anteriores dessa série, no caso, né? Eu estou falando sobre ritos, mitos e símbolos. Essa é uma série que eu vou dar sequência, né? E se você for ver no vídeo anterior, eu já tem dois vídeos, um vídeo sobre os ritos no cotidiano brasileiro, né? E uma introdução aos ritos. E dentro da playlist no canal, né, tem uma playlist exclusiva para ritos, mitos e símbolos, que já tem dois vídeos, né, que é ritos religiosos no cotidiano brasileiro. Inclusive foi meu plano de aula para a faculdade, para o estágio. E o segundo vídeo que fiz uma introdução e apresentei o que seria abordado e a biografia. O livro texto para esses vídeos vai ser esse aqui, Rito, Mito e Símbolo como Fenômeno Religioso e Sociológicos. Esse aqui é o livro. E todos os vídeos vou apresentar ele, né? Nem todo mundo assiste todos os vídeos, então para aqueles que não assistirem, terem acesso ao livro. No primeiro vídeo apresentei toda uma biografia, então caso você tenha desejo de ver a biografia para estar estudando, você tem acesso. E também eu achei interessante da minha biblioteca sempre estar trazendo uma obra durante todas essas séries, né? Agora apresentar uma das minhas obras que eu tenho, que eu consegui comprar durante o período da faculdade, né? Já que no final do ano agora eu me formo, então estou nos últimos 6 meses da faculdade. E essa obra aqui ela foi de grande importância quando você tem o interesse de estudar as religiões, né? A história principalmente, as doutrinas da religião. O livro das religiões. O índice dele aqui, ele apresenta o conhecimento religioso, né? Aí ele segue as religiões que têm origem na Índia, as religiões que têm origem no Oriente, as religiões africanas, as religiões surgidas no Oriente Médio, né? As monoteístas, filosofia de vidas não religiosa, né? E novas religiões e novas perspectivas, um capítulo sobre ética, o apêndice sobre as religiões no Brasil, e tem cerca de 300 páginas. Esse aqui é um livro de bolso, fica aqui para vocês comparar aqui a mão. Então não é um livro grande, a letra é agradável. Eu deixo como indicação essa obra, o livro das religiões, para vocês estarem adquirindo. Eu não estou ganhando nada com isso. Na Amazon é bem baratinho essa obra, e também tem na estante virtual, então deixo para vocês. Então vamos lá, né? Hoje a gente, ainda dentro do rito, mito e símbolos, como falei na aula anterior, é bom a gente entender um pouquinho logo o mundo religioso e toda a sua amplitude, partindo do macro para o micro. E dessa vez a gente vai abordar a ciência da religião, né? No final do vídeo eu digo que tratarei na sequência. Então, a ciência da religião, né? Que será abordado nesse vídeo. E aí eu tracei o seguinte, o índice, né? Que será abordado. Primeiro, a definição da ciência da religião, os objetivos, né? Os seus objetivos, a importância também das tradições religiosas, né? E aí a gente vamos observar o que nós encontramos ao estudá-las, como os leigos ou religiosos veem a ciência da religião, né? Como as religiões elas devem ser descritas, né? Essa no vídeo seguinte que vai ser falado sobre
ciência da religião versus teologia. A gente vai abordar o campo de cada um. Mas aqui eu já vou já trazer como as religiões elas devem ser vistas, como elas devem ser estudadas e o que se pode tirar, né, desse estudo a partir da própria religião, como deve ser feito, né? As dificuldades que o cientista da religião ele enfrenta, né? As dificuldades enfrentadas pelo cientista da religião e, por último, a contribuição da ciência da religião de um modo geral, né? Então, eu acho que cabe primeiro, daí partir daqui, que definir a ciência da religião, né? Eu não vou ficar fazendo paralelo com a teologia, porque será no próximo vídeo. Então, para mim não adiantar, não acabar invadindo o tema do próximo vídeo, eu vou seguir somente abordando a ciência da religião. E no próximo a gente faz essa comparação. Então, primeiro é preciso entender que a ciência da religião, partindo de sua definição, é uma das áreas, né, das ciências humanas e sociais, né, daí licenciatura em ciência da religião, né, será quando se forma, vai ser um professor de ensino religioso, né, qualificado para isso, não para fazer proselitismo, nesse caso não para doutrinar os alunos, mas para apresentar, como nós vamos ver mais à frente, as religiões e promover alguns objetivos que também vou tratar mais à frente. Então, é uma das áreas das ciências humanas e sociais, né? E a ciência da religião, ela investiga de forma empírica, né? Se baseando na experiência ou no resultado da observação, e além de empírica, sistemática, né? As religiões em todas as suas manifestações. Então ela investiga de forma empírica e sistemática as religiões, no caso, em todas as suas manifestações. Uma coisa importante para ser dita, né, é que a ciência da religião ela não assume nenhum compromisso com a verdade. O que isso quer dizer? Em dizer se aquela religião ela é verdadeira ou se não é verdadeira, colocar um marco comparativo do que é verdade e do que não é verdade, ou mesmo da qualidade da religião, se a religião é boa, se não é boa, né? Mas sim, ao contrário, né? O respeito, né? O compromisso é com respeito e com esse distanciamento frente aos objetos de estudo, né? E no caso, a ciência da religião, ainda na definição, ela busca fazer um inventário, né, dos fatos reais do mundo religioso, né? O inventário, né, quando alguém morre, faz todo o inventário de tudo que tem, né? Então segue mais ou menos esse caminho. A ciência da religião ela busca fazer esse inventário dos fatos reais do mundo religioso. E aí, seguindo o caminho, ela busca compreender tanto o surgimento, como essa religião ela se desenvolveu, né? Os contatos e as inter-relações das religiões com outras áreas da vida humana, daí ela ser interdisciplinar, ela dialogar com outras disciplinas, né? E a sua base, né, são metodologias comparativas e multidisciplinares, porque ela navega em outras disciplinas. E com isso, né, ela vai dialogando com outras áreas do conhecimento, né, como por exemplo a antropologia, a história e a própria sociologia. Então, eu acho que fica um pouco claro, né, com relação a essa definição da ciência da religião, né? E com base em tudo que eu falei, nós já temos mais ou menos uma noção do que é a ciência da religião. E aí vem a questão, qual então são os objetivos que a ciência da religião ela propõe? Quais seriam esses objetivos? Primeiro é descrever, né? Ela vai descrever, né, a partir da própria religião, não do que outros dizem ou
a partir de uma religião para descrever a outra, apologética. Nós vamos ver isso no próximo estudo, né? Mas ela vai descrever e analisar os fenômenos religiosos, né, de uma forma objetiva e crítica, no entanto, não fazendo juízos de valores. E aí, ainda dentro do seu objetivo, ela vai compreender as diferentes tradições, como também as expressões religiosas, seu contexto histórico e socioculturais, né? Social e dentro da própria cultura, né? E dentre isso, ainda nos seus objetivos, ela contribui para que haja um diálogo interreligioso, esse diálogo entre as religiões, né? E promove, como também a promoção dos valores humanos, né? Que as religiões elas apresentam, né? E com isso ela produz conhecimento científico, né, sobre a religião, e esse conhecimento científico, ainda dentro do seu objetivo, para que ele sirva, né, de base tanto para a educação, né, para a política também, né, porque muitas do eleitorado segue uma linha muitas vezes baseada na sua fé, né, e com relação à própria ética, né, nas decisões tomadas pelos os políticos ou pela sociedade de uma forma geral. E para isso o cientista da religião ele busca, né, entender e valorizar a importância das tradições religiosas. E qual seriam a importância das tradições religiosas, né? Eu diria o seguinte, que as tradições religiosas elas são expressões da cultura, né? Faz parte da cultura, né? E da espiritualidade também, da humanidade, né? Em todos os lugares onde se é estudado, né, desde os seus primórdios, não existe a ausência da religião, mas sempre existe um molde na busca de estar respondendo, de responder a questionamentos espirituais, existenciais, de onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Então a religião ela traz através das suas expressões na cultura, como também a espiritualidade humana responder a essas perguntas, né? E aí buscando, né, as tradições religiosas elas daí a sua importância, elas buscam dar sentido à existência, né, e a relação que o ser humano ele tem com o sagrado, né, o transcendente, o além de si, né? E aí ainda dentro dessa importância, né, elas são importantes na vida social, né? A partir do momento que há essa cultura religiosa, né? As tradições religiosas elas acabam influenciando nos valores que as pessoas têm, né? Elas acabam influenciando no comportamento que as pessoas desenvolvem na sociedade. O comportamento sempre tem uma base naquilo que a pessoa vive, naquilo que a pessoa crê, e as tradições religiosas ela contribuem para esse entendimento, como também influenciam nas instituições, na prática, e moldam de uma certa forma a sociedade, né? E como também contribui para a formação da identidade, tanto ética do ser humano, como também da solidariedade dos indivíduos e dos grupos, né? Então, veja a importância que nós temos das tradições religiosas, né? E aí, quando você parte do princípio da ciência da religião e vai estudar, e estuda essas tradições religiosas, nós entendemos o processo de toda a racionalidade, né? Como também das instituições que das institucionalizações que essas tradições sofrem e sofreram ao longo do tempo, né? E aí o cientista da religião, né, quando ele vai estudar, ele se debruça de uma forma acadêmica e não de uma forma apologética, né? No caso, se afastando ali aos poucos das amarras da fé, né, da passionalidade, de tomar partido. Ele não estuda a partir de um partidarismo, poderíamos dizer assim.
E aí os leigos, ainda hoje, né, inclusive o ensino religioso na maioria das escolas, falando aqui de Natal, os professores não são formados na área da ciência da religião. Então o que que acontece? Normalmente eles não têm, por mais que professores de artes, professores de filosofia, professores de sociologia vão lá dar aula de ensino religioso, na maioria das vezes, por não ter uma abrangência de domínio da ciência da religião, muitas vezes eles fazem proselitismo, que é o que acontece na maioria das vezes, ou mesmo ensinam baseado na sua própria fé, como a maioria das pessoas no nosso país são cristãos, então a partir do cristianismo, né? Então os leigos eles têm essa dificuldade, né, de desassociar a fé do objeto de estudo, né? E isso acaba parecendo estranho para quem vive a sua fé ou para quem vive diante de um sistema religioso. Então a ciência da religião é vista por eles dessa forma, mas aí é importante, é de fundamental importância para o estudante da fenomenologia da religião seguir esse caminho, seguir o caminho onde ele não vai estudar a partir de uma religiosidade, mas a partir da fenomenologia da religião, a partir de todas as ferramentas que a ciência da religião ela proporciona para aquele que quer estudar, para aquele que quer se aprofundar no ensino da ciência, das religiões, se aprofundar no conhecimento religioso. E aí vem a questão, então como é que o cientista da religião ele descreve as religiões, né? E aí, normalmente, o que que acontece? Quando é de forma apologética, a partir da teologia, na maioria das vezes da teologia da religião, normalmente não se respeita, porque parte do princípio de que a religião que você segue é a religião verdadeira, logo a religião do outro é uma religião falsa. Então o que que acontece? Sempre não vai haver um respeito, um olhar respeituoso, um olhar, aquele olhar neutro, poderíamos dizer assim, apesar que a neutralidade total não existe, mas um olhar sem julgamento, poderíamos dizer assim. Então a maneira, né, as religiões elas devem ser estudadas primeiro de uma maneira respeitosa, né, com base respeitosa. Isso quando você não faz a apologética, você já está estudando de forma respeitosa, né? E com base nela mesma, não no que outros descrevem, com base na sua própria fé. O que é que eu quero dizer? Você tem uma fé, uma religião, e você vai descrever a outra religião com base na sua fé. Faz um comparativo quantitativo, colocando sempre a sua religião como superior. E aí você vai analisar a outra religião. Mas a ciência da religião, ela vai estudar a religião com base na própria religião. É a religião que vai descrever ela própria a partir de todas as ferramentas e o fenômeno próprio religioso daquela fé, né? E aí o cientista da religião ele não vai transformar esse estudo daquela religião em um conjunto de teses, né? Ou mesmo experimentações científicas. Não é esse o intuito, né? Então a religião acaba que é um conhecimento especial, né? Que está além do conhecimento empírico, né? Apenas com base na observação ou na experiência, né? E a partir daí, a partir de toda essa busca é que iniciou-se esse trabalho, deu início originou a ciência da religião. A partir de toda essa busca, esse trabalho inicial acabou, originou a ciência da religião, né? E aí, aqui cabe ainda outro ponto importante para o estudo da religião, que é as dificuldades que o cientista da religião ele enfrenta quando ele se depara com uma religião, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o confucionismo, né? Ou as religiões convertentes cristãs, pentecostais, neopentecostais, históricas, né? E todas as suas variedades. Então,
o cientista da religião ele enfrenta algumas dificuldades quando ele vai buscar estudar a religião. E a primeira delas é o distanciamento, né? Do respeito frente ao objeto de estudo, né? Que é olhar para a religião e não se questionar com relação à verdade ou mesmo a qualidade daquela religião. Então, o cientista da religião ele tem que se manter distante, né? E respeitar, né? Ter respeito frente àquele objeto de estudo sem levar para o lado da verdade, como já tinha falado anteriormente, ou mesmo da qualidade da religião. Outra dificuldade é a complexidade da relação entre a religião e a ciência, que envolve vários aspectos dentro desse estudo. Por exemplo, a parte histórica, a parte filosófica, né? A parte política, a parte social, a parte cultural, a parte teológica. Então, você vê que existe uma complexidade, né? Para dialogar, promover esse diálogo entre a religião e a ciência, né? Outra dificuldade que o cientista da religião acaba se deparando vai ser com a diversidade, né? De método e com também essa diversidade de teorias, né? Que pode exatamente ser aplicado ao fenômeno religioso. Então veja que não é algo tão simples, né? A outra é as diferentes disciplinas que o cientista da religião ele se depara, né? As diferentes subdisciplinas e as disciplinas auxiliares que exatamente compõem esse campo da ciência da religião, por exemplo, antropologia da religião, sociologia da religião, né? A psicologia da religião, a geografia da religião, e aqui nós temos áreas independentes, podemos dizer assim, a antropologia é independente, sociologia também é independente, a psicologia é independente, a geografia, mas o que nos interessa dentro dessas disciplinas, dessas subdisciplinas, vai ser exatamente a parte religiosa do estudo da própria disciplina, e aí acaba que a psicologia é algo bem complexo já, né? Estudar a psicologia e aí o que nos interessa é estudar a psicologia da religião e ver como cada campo vai abordar e aborda de forma diferente porque são independentes. E aí vem a questão, né? Para a gente finalizar o vídeo, esse vídeo, né? Apresentando somente a ciência da religião, né? Que é a questão da contribuição da ciência da religião. Qual é a contribuição que o cientista da religião ele oferece para a sociedade, que contribuição a ciência da religião dá para a humanidade, dá para a área de humanas, né? E a primeira delas é que oferece um conhecimento qualificado, não com base na apologética, mas ao contrário, alicerçado em fundamento científico, né? E não normativo, né? Mas ao contrário, respeitando a religião. Então esse é o primeiro, oferecer esse conhecimento qualificado, né? O outro é o reconhecimento da religião, né? Como uma expressão cultural e patrimônio imaterial dos povos, né? Então veja, reconhecer a religião, não de forma pejorativa, mas reconhecer, né? Que é uma expressão da cultura, né? Compõe essa cultura e é um patrimônio imaterial daqueles povos, né? A religião, né? E como também possibilitar outra contribuição que a ciência da religião dá para a humanidade é possibilitar a estruturação de uma análise socio-religiosa, né? na substanciação, por exemplo, de pesquisas, né? Decisões a serem tomadas, diálogos, a promoção de diálogos, prevenção de impasses religiosos, né? Mediação de conflitos, né? Pela a sua colocação científica e neutra, né? Dentro desse campo religioso, né? Como também trazer algumas orientações de posturas, né? Tanto na área política, tanto na área de política, com relação à própria sociedade, né?
quanto na área política, com relação a políticas públicas com base naquele povo que vive naquele país, naquela região, né? E aí qual as posturas, por exemplo, de políticos quando vai a um local, por exemplo, principalmente no Oriente, nos países islâmicos, né? Qual deve ser a postura, qual deve ser a conduta. Então o cientista da religião vai trazer essas orientações, pode isso, não pode aquilo, tem que se comportar dessa forma, né? E a última contribuição da ciência da religião para a humanidade, né, é que a ciência da religião ela percorre caminhos e áreas onde ela contribui na área da saúde, por exemplo, a partir da psicologia da religião, contribui contribui na área da medicina também, né, o entendimento as doenças psicossomáticas causadas a partir do que aquele ser humano crê, e aí a ciência da religião tem essa contribuição na psicologia da religião, né? A ciência da religião ela percorre áreas, por exemplo, como a literatura, a história, a geografia, a sociologia e a filosofia. Então você vê que a ciência da religião, nessa contribuição, ela percorre várias áreas, né? Navega em várias áreas. Então é basicamente isso que é a ciência da religião, né? Claro, de forma sintética, sem um aprofundamento acadêmico que vai dificultar a compreensão, mas de uma forma mais simples, mais compreensiva, para que vocês possam entender. Então, isso é a ciência da religião e todas as suas áreas, que é importante que você entenda, você que é aluno de ciência da religião, ou você mesmo que é um curioso e gosta de estudar as religiões, né? Então, ainda nessa sequência, na continuação, o próximo vídeo eu vou fazer a comparação entre ciência da religião e teologia, né? Na sequência do conteúdo, o caráter interdisciplinar, depois o homo religious, né? E a imago Dei, para em seguida a gente entrar nesse campo mais dos mitos, ritos e símbolos, e isso a partir dos cotidianos, explorando de uma forma mais profunda, né? Imago Dei, a imagem de Deus, homo religious, o homem religioso, o caráter interdisciplinar, e a ciência da religião versus teologia. Depois a gente traz para o campo prático da vida, faz uma conclusão, né? E damos sequência à próxima série de vídeo dentro desse campo, que é os ritos, os mitos e os símbolos. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, que dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm interesse, que se interessam pelas religiões, pelo ensino religioso, por aprender sobre cultura religiosa, né? Existem outros vídeos no canal que você pode se apropriar, diversos vídeos sobre outras religiões, sobre as matrizes africanas, né? E assim, divulga o canal, né, para as outras pessoas. Você que é cristão também tem conteúdo voltado para o cristianismo, inclusive eu estava expondo o Evangelho de Mateus, já estava no capítulo 5, dei uma parada para produzir essa série. Então, que você possa contribuir, né? Se inscreve aí no canal e compartilha também esse vídeo e dá o seu like. Então, é isso aí e até o próximo vídeo.